O São Paulo corre contra o tempo no mercado de transferências e já temos diversas atualizações envolvendo muitos jogadores, inclusive jogador já assinando, jogador dando certo. Temos também novidades importantíssimas envolvendo o zagueiro Gaston Ávila, temos também uma carta na manga, uma nova carta na manga pro São Paulo e uma atualização. Nós vamos falar aqui também do Luiz Araújo, algo em que envolve o Alan, volante do Flamengo. Tudo isso e muito mais eu trago aqui para vocês todas as últimas informações e notícias do São Paulo Futebol Clube. Neste momento, o São Paulo ainda tenta a contratação do Tuco Correia, né? Aquela situação indefinida com o Botafogo. São Paulo ainda tenta uma última cartada para fazer aquela troca em que o Botafogo não abre mão do Ferrarese. A verdade é que as coisas não estão tão quentes como já estiveram em relação a isso, mas nós temos uma ideia muito grande de que o Botafogo ainda quer. Ficamos sabendo também há pouco que o Rodriguinho ainda interessa para o Botafogo. O jogador lá atrás que já não interessava mais, ainda interessa sim para o Botafogo. Então, tudo pode voltar a qualquer momento envolvendo Ferrarese, Rodriguinho e até mesmo Pablo Maia. Então o São Paulo ainda tenta o Tuco Correia, porque está conseguindo contratar jogadores de outras posições e ainda corre muito forte para contratar atacantes. Então o Tuco Correia ainda continua sendo um interesse muito forte do São Paulo para essa janela de transferências, para reforçar o ataque do tricolor, que está passando por uma grande reformatação do elenco pro técnico Hernan Crespo. Temos também uma novidade muito bacana envolvendo o atacante Alisson, né, do Mirassol, que o São Paulo ainda sonda, ainda tem interesse, e começa uma grande negociação pelo Alisson, bem dizendo, né, onde já tem outros clubes também interessados, coisa de se esperar, né, porque nós tivemos uma ideia de que pelo perfil de contratação que o São Paulo de alguns anos adotou, dá para nós apontarmos coisas interessantes como o Danielzinho e o Lucas Ramon, porque o Mirassol fez uma baita campanha em 2025. O Mirassol realmente surpreendeu e tem lá o melhor técnico do futebol brasileiro, né, que é o Ganais, e ele ganhou de forma merecida mesmo. E aí nós temos que realmente entender isso, porque com o investimento que o Mirassol tinha e o elenco, é algo muito impressionante. Então, a história de Danielzinho, Lucas Ramon e até mesmo o Alisson, dá para nós valorizarmos muito mais a contratação desses jogadores, porque o que o Mirassol fez realmente não foi brincadeira, de bater de frente com Palmeiras e Flamengo, e o técnico, um investimento muito menor, fazer isso. Então, acho que dá para nós valorizarmos bastante essas contratações do Mirassol nesse sentido. O São Paulo ainda tenta o Alisson, um jogador que faz muito parte do perfil do São Paulo, principalmente nessa janela de transferências, que já tem um time base montado que aparentemente agrada ao técnico Hernan Crespo, e aí agora o São Paulo vai nesse perfilzão. Na verdade, seria o São Paulo rapelando o Mirassol, né? O Lucas Ramon, lateral, Danielzinho, meio-campista, Alisson, atacante. Só faltaria algum zagueiro do Mirassol, né? Mas neste momento tudo pode mudar, termos uma reviravolta muito grande a qualquer momento envolvendo o Alisson, atacante do Mirassol, e a tendência é que amanhã ou depois realmente ele possa vir sim, pelo que nós estamos vendo em relação ao Lucas Ramon e o Danielzinho, que já chegaram no São Paulo. O zagueiro Gaston Ávila, só que acho que é uma novidade bem bacana, né? Inclusive pelo fato dele não vir, porque os valores apresentados, os valores que nós estamos vendo serem divulgados, são assim coisas realmente absurdas a se falar de um jogador que estava emprestado para o Fortaleza, né, que estava jogando no Fortaleza e seria emprestado para o São Paulo. Um salário de aproximadamente R$750 mil e um valor de passe de aproximadamente também 3,5 milhões de euros. Seria um zagueiro de valores estipulados tipo o Real Madrid, na Europa. Então o que é isso? E aí nesse momento o São Paulo recua na contratação do zagueiro Gaston Ávila, por mais que o São Paulo, e agora abre, além disso, né, abre espaço para um zagueiro. Muito provavelmente o São Paulo contratará um zagueiro também, porque o Crespo, sempre que ele vai pedir, apontar um reforço, ele aponta para zagueiros. Então o São Paulo, possivelmente negociando o Ferrarese com o Botafogo, recuando em relação ao Gaston Ávila por conta dos valores absurdos que foram divulgados
que nós acabamos de ver nesse momento, muito provavelmente faça alguma investida por zagueiro. Será que vem mais um do Mirassol, né? Não sabemos, vamos ver também como é que vai ficar essa questão. Mas Gaston Ávila, que estava com o pé no São Paulo, neste momento esfriou, São Paulo recuou junto do Ajax por conta de valores assim astronômicos. Não é nem uma questão de você arca com o salário, nós vamos arcar com metade do salário ou com o salário inteiro, vamos fazer um bem bolado. Não é nem questão disso. São valores que mesmo com o Ajax topando algumas coisas, não tem nenhum tipo de versatilidade, não tem nenhum tipo de benefício financeiro para o São Paulo envolvendo o Gaston Ávila. Temos outra excelente notícia, que agora é em relação a essa reformatação do São Paulo, envolvendo os jogadores que lá estão. Por exemplo, do Lucas e do Wendel, que aparentemente estão muito saudáveis. São Paulo, inclusive, acabou de se reapresentar e nós estamos vendo jogadores que estavam detonados, né? Até triste falar isso, mas que nós estávamos vendo jogadores do elenco, jogadores que nós gostamos, estavam detonados. Agora nós podemos ter esperança para essa temporada de 2026 para detonarem, né? Para finalmente darem o retorno que tem no time. O Wendel e Lucas Moura postaram fotos, estão ali aptos, né, para jogar, e o Wendel, estamos esperando a verdadeira estreia do Wendel, porque o Wendel é um cara muito caro, é um cara muito forte, de nível de Europa, que ainda não estreou no São Paulo. Então, nós estamos vendo, com as contratações, com as movimentações de mercado do São Paulo, um jogador igual o Wendel, nós entendemos que a diretoria já está contando com um reforço no elenco. Trouxe o Enzo Dias, mas o Wendel já estava lá. Então o Wendel, com a troca do departamento médico inteira, São Paulo trocou 12 profissionais, fora toda a parte estrutural que nós vimos antes, né? Toda a parte estrutural do clube sendo trocada também. E agora, efetivamente, no departamento médico, o Wendel, ele passa a ser um novo reforço do São Paulo. Ali com o Lucas. E o São Paulo passa a ter um time interessante, né? Com os jogadores à disposição. Wendel, Marcos Antônio, Lucas Moura, Ferreirinha, Caleri, que tem uma situação definida nesse momento de continuar no São Paulo. Aí nós temos o Crespo também trabalhando de uma forma muito forte na composição do meio de campo, que é algo que o técnico valoriza demais, envolvendo o Marcos Antônio e o Danielzinho. Estamos esperando grande retorno em relação a isso, porque o Marcos Antônio, com o Oscar, né, se aposentando, inclusive estamos esperando a notícia em relação a isso, muito provavelmente o Oscar irá se aposentar. Nós estamos esperando essa grande composição do meio de campo do São Paulo. Como é que vai ficar a situação do Alisson? Não, agora não é o Alisson do ataque, né? Como é que vai ficar a situação do Alisson volante junto do Marcos Antônio, Danielzinho, Pablo Maia e até mesmo do Bobadilha. Então o Crespo, ele tem um material ali para montar esse meio de campo. Então o Crespo, neste momento, nós estamos vendo o Crespo satisfeito pela situação de meio campo do São Paulo nessa nova formatação em que ele vai montar esse time para 2026. Fora a questão do Alan, né, que é mais um volante para reforçar o São Paulo. Só que tem muitas vertentes, né, tem muitas vertentes mesmo nessa história, tem muitos braços dessa história. Por exemplo, o Alan, ele é um cara que ele seria uma contratação muito bacana, porque ele deu o sinal verde para o São Paulo a todo momento. O Alan, ele quer vir jogar no São Paulo, já disse sim de imediato, não tem essa de crise no São Paulo que poderia atrapalhá-lo, não tem nada disso. A verdade é que o Alan quer muito jogar no São Paulo, não vai ser realmente aproveitado lá no Flamengo. Flamengo, inclusive, que enfrenta uma debandada, né? Uma grande reformulação lá, e o Alan é um dos jogadores da lista. E o Alan, nós podemos perceber também o apontamento do Crespo, uma vez que ele deixou claro nas coletivas de 2025 que ele queria certo perfil de jogador saudável. Ele abriu isso em conversas, em coletivas, que ele tinha sim participação nas reuniões com a diretoria para definir novas diretrizes, para definir o que iria fazer a partir de algum momento, quem iria contratar, quem não iria contratar, quem iria contratar. Então o Alan, ele faz parte disso, ele faz parte de um interesse, de um pedido de um Crespo, do Crespo, de um aceite, né, o Crespo aceitando e deixando o caminho aberto para a diretoria contratar, só que
O Alan, ele, por mais que ele queira vir, ele está muito entusiasmado para vir para o São Paulo. O São Paulo, inclusive, já fez proposta oficial. Nós estamos vendo valores também impressionantes em relação a isso. Algo em torno de 60 milhões de reais na negociação final. Independente de empréstimo, com opção, obrigação de compra, independente de como vai se encaixar, de como o São Paulo e o Flamengo vão desenhar o negócio, nós temos valores altíssimos pelo Alan. E uma vez que nós já temos Danielzinho, nós já temos ali jogadores no meio-campo, nós já temos ali o Pablo Maia, Alisson, Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha. Por mais que seja interessante a contratação do Alan, por mais que o Crespo queira, que ele queira, que o São Paulo queira, será que compensa valores assim? Nós temos o Luiz Araújo lá, um jogador que o São Paulo poderia negociar facilmente. Quando foi, inclusive, para o Flamengo, foi por 50 milhões de reais. Então, é algo aproximadamente em volta disso, né? Então, como é que você vai comprar um volante que é mais caro que o Luiz Araújo, por exemplo, até mesmo que o Michael, ou hoje mesmo mais caro que o Cebolinha. Cebolinha não vale mais os 90, 100 milhões que foi pro Flamengo. Então tem algumas problemáticas envolvendo o Alan. Tá todo mundo querendo, né? Todo mundo quer. O Alan quer vir pro São Paulo quer o Alan, o Flamengo quer liberar pro São Paulo, quer negociar agora. Inclusive o São Paulo já acelera as conversas pelo Alan. Só que, na hora do pagamento, como é que você vai pagar algo tão absurdo que é o preço dele, que são esses valores, né, de aproximadamente 60 milhões de reais. Seria muito melhor o São Paulo tentar um cara do nível, né, do perfil do Luiz Araújo, que é um cara ponta direita. São Paulo acabou de perder todos os jogadores daquela posição, parece que foi de propósito, né? O São Paulo perdeu William Gomes para aquela negociação pro Porto, que não foi interessante pro São Paulo. Perdemos o Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Eric, Rigoni. Estou falando dos jogadores promessas e até os que a grande parte da torcida não gostava ou que não deram certo, né? Como Rigoni e Eric. Por exemplo, Dineno, centroavante, mas também não deu certo. Então o São Paulo, em um âmbito geral, perdeu muitos atacantes. Então o São Paulo, além disso, além do Gaston Ávila, do Alan, precisa repor com os atacantes agora, neste momento. Então, poderia ser muito mais interessante uma negociação envolvendo valores nesse nível. Já que o São Paulo está negociando com o Flamengo, talvez fosse muito mais interessante o São Paulo ir para cima de um Luiz Araújo do que de um próprio Alan, por exemplo, por conta da formatação do Crespo, do time que o técnico Hernan Crespo está montando no São Paulo, com os jogadores que ele já tem no elenco, com as posições e o perfil de jogadores que ele já tem no elenco. Mas vamos ver como é que vai ficar isso. São Paulo teria uma oportunidade bem bacana para tentar repatriar uma joia da base, um jogador que, falando nível Brasil, hoje é muito interessante, muito importante, no caso do Luiz Araújo. E, gente, o São Paulo acaba de assinar, é oficial, São Paulo acaba de assinar o pré-contrato com o Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol. Tem uma expectativa muito grande para ver esses jogadores do Mirassol jogando, né? Tem o Alisson, que eu trouxe aqui para vocês, que é uma probabilidade, uma possibilidade completamente em aberto, né? De abrir realmente as negociações do São Paulo, avançar as negociações com o Mirassol pelo Alisson, pelo nível de relacionamento que o São Paulo mantém com o Mirassol e pelo nível de interesse de jogador da posição. E aí nós temos a chegada do Danielzinho, e o Lucas Ramon assinando agora o pré-contrato. E aí o São Paulo corre para conseguir a liberação. A tendência, né? O que nós podemos perceber é que muito provavelmente o São Paulo conseguirá sim a liberação dele agora, porque teria um vínculo ainda com o Mirassol até abril de 2026, mas o São Paulo já corre para a liberação do Lucas Ramon agora, uma vez que precisamos entender como é que estará o Cédric Soares também, né? Um jogador com uma idade avançada, e uma vez que o São Paulo também já emprestou o Mailton para o Fortaleza. Tinha uma tendência, uma expectativa de que o Mailton entraria, né, em algumas conversas. Tudo bem que o Gaston Ávila, ele é do Ajax, mas tinha uma expectativa em que o São Paulo entrasse em algumas conversas
conversas juntos do Fortaleza, assim que ele emprestou o Mailton para lá, em alguma possível troca, uma possível barganha, um possível rolo envolvendo Mailton e Gaston Ávila, mas não tem nada. A situação do Gaston Ávila foi completamente independente junto do Ajax, em que o São Paulo realmente se assustou com valores, e agora não foi culpa do São Paulo, não. Agora não foi culpa do São Paulo se assustar com valores, é porque esse Gaston Ávila, ele é realmente um zagueiro muito caro. Mas Lucas Ramon chegou, São Paulo se livrou, né, emprestou o Mailton, e o Lucas Ramon chegou com uma proposta aparentemente mais interessante de futebol, uma vez que nós vimos essa campanha do Mirassol, né? Então o Lucas Ramon é oficial, acabou de assinar o pré-contrato com o São Paulo, tudo, né, em nível, em questão documental, correndo tudo bem para ele ser liberado agora. São Paulo corre para a liberação imediata do Lucas Ramon, para já poder jogar daqui a pouquinho, não estender isso de jeito nenhum para abril. Inclusive o São Paulo já tinha conversa sobre isso com o Mirassol, que não iria continuar com a contratação, com o negócio, uma vez que ele não fosse liberado agora. E em paralelo a isso, o São Paulo avança demais, corre demais pela contratação do volante Alan do Flamengo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam no canal, espero que vocês tenham gostado, obrigado e até a próxima.